Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do Colégio Naval do ano de 2002. Observe a figura que representa três semicircunferências de centros M, N e P, tangentes duas a duas, respectivamente nos pontos A, B e C. Os segmentos M, M', N, N', BB' e PP' são perpendiculares à reta R. A reta R é essa reta AC aqui de baixo, ó. Se a medida do segmento BB', que é esse segmento aqui, o segmento BB' vale 6 centímetros, qual é a área do triângulo M', N', P', ou seja, a área deste triângulo daqui, ó, M', N' e P'. Bom, para a gente resolver esse exercício, eu vou colocar aqui no quadro essa circunferência em que o O é o seu centro, esse segmento azul aqui é diâmetro. E isso aqui é raio, portanto, raio e raio. Imaginamos aqui esse ângulo, um ângulo de 90 graus. Então, se a gente forma, né, o segmento FG e o segmento GH, então observamos que esse triângulo ele é congruente a esse, né? Isso a gente pode observar pela simetria, mas matematicamente a gente argumenta assim, ó, pelo caso lado, ângulo, lado, né? Lado de um traço, ângulo de 90 e lado de um traço. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos eles são congruentes e, portanto, esse segmento aqui tem a mesma medida deste segmento. E mais do que isso, esse triângulo ele é um triângulo isósceles, né? E um triângulo isósceles retângulo. Logo, os ângulos da base são 45 e aqui também vai ser 45, né? Esse ângulo aqui de cima vai valer 45. Ou você pode observar que esse triângulo maior, né? O triângulo azul maior é um triângulo isósceles. E a gente sabe que este ângulo daqui de cima ele vale 90. Como ele vale 90, né? E por que ele vale 90? Porque esse triângulo ele é um triângulo inscrito nessa circunferência, nessa semicircunferência. Se você tem um triângulo inscrito numa semicircunferência, como é esse caso aqui, a semicircunferência está aqui, ó. Então, esse arco aqui é o arco capaz de 90 graus, né? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Como esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Porque tem lados de dois traços, ó. Então, aqui só pode ser 45 graus, aqui só pode ser 45 graus. E a gente vai usar esse fato 3 vezes aqui nesta figura, né? Por exemplo, o ponto M ele é centro dessa semicircunferência, exatamente como a gente observa aqui com relação ao ponto O, né? Então, quando a gente liga o ponto A até o ponto M', e quando a gente liga o ponto M' até o ponto B, isso significa que este ângulo daqui ele vale 45 graus, este ângulo ele vale 45 graus, né? E eu vou chamar esse lado azul de A, e portanto esse aqui vai ser A também, né? Porque esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. E a gente faz o mesmo para o lado de cá, ó. Então agora a gente vai vir para o triângulo do lado direito. Perceba que o ponto P, ele é centro dessa semicircunferência. Então se a gente liga o ponto B até o ponto P' e o ponto P' até o ponto C, então este ângulo ele vale 45. Este daqui vale 45. Esse segmento aqui eu vou chamar de B e esse segmento aqui eu vou chamar de B. Esse triângulo daqui é um triângulo isósceles justamente por essa argumentação que a gente fez anteriormente, aqui do lado direito. Agora, perceba que eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o ponto M' e vou ligar até o ponto N'. Ó, vou pegar o ponto M' e vou ligar até o ponto N'. A gente percebe que os pontos A, M' e N', eles são colineares. A figura parece nos dizer isso, mas a gente precisa argumentar matematicamente por que os pontos A, M' e N' são pontos colineares. Porque olha só, olhe para a semicircunferência maior, que tem o N como seu centro. Então a gente usa esse mesmo argumento aqui de novo, ó. Usando esse mesmo argumento para a semicircunferência maior, o que acontece quando a gente liga o ponto N' até o ponto A? Esse ângulo daqui ele tem que ser um ângulo de 45 graus, né? Por essa justificativa. Só que aqui a gente já tem esse ângulo de 45 graus. Ou seja, isso significa que
os pontos A, M' e N', eles são colineares, porque esse segmento azul ele já forma um ângulo de 45 graus com a reta AC, com essa reta aqui de baixo, né? E de forma análoga, se a gente pegar o ponto N' e ligar até o ponto P', nós temos também que os pontos N', P' e C, eles são colineares, pelo mesmo argumento, né? A gente pega o ponto N' e liga até o ponto C, daí a gente usa esse mesmo argumento aqui para dizer que equivale 45 graus. Então nós temos essas colinearidades. E aqui, ó, perceba que nós formamos nessa região um possível paralelogramo que vai ser um retângulo. E de fato vai ser, né? Porque olha só, esse ângulo daqui ele vale 90 graus, né? Porque tudo isso aqui é um ângulo raso, ó. Aqui a gente já tem 45, 45, para chegar nos 180 faltam 90. Então, de fato, esse ângulo daqui, ele vale 90 graus, né? Então aqui a gente tem, ó, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo daqui é um ângulo de 90 graus, como a gente observa aqui nessa figura, né? Porque o ponto M' está no arco capaz do ângulo de 90 graus. Então aqui também vale 90 graus, porque esse ângulo é o complementar, é o suplementar deste daqui. Tudo isso aqui é um ângulo raso, né? Agora, novamente, ó, aqui é um ângulo de 90 graus, né? Essa figura, ela está aqui. Esse ângulo daqui, ele vale 90 graus e, portanto, aqui vale 90 graus também. Logo, como isso aqui é um quadrilátero, né? O quarto ângulo também tem que ser 90 graus. Ou você observa que o ponto N' está sobre o arco capaz, né? Que é esse daqui, do ângulo de 90 graus. Então, de fato, né? Esse objeto aqui, nesse quadrilátero, né, que eu estou pintando, ele é um retângulo, ele é mais do que um paralelogramo, ele é um retângulo. E, portanto, por isso que eu já pintei de azul, ó. Já pintei de azul para dizer que esse segmento azul aqui vale A. Já pintei de verde para dizer que esse segmento aqui verde vale B. Ó, aqui vale B, aqui vale B, aqui vale A e aqui vale A. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o ponto M' até o ponto P. Lembre que a gente quer trabalhar com a área desse triângulo, né? A gente quer saber a área desse triângulo, só que a área desse triângulo daqui é igual à área desse triângulo, né? Porque nós estamos aqui diante de um retângulo, que é um paralelogramo. Quando a gente pega a diagonal, a gente divide esse quadrilátero em dois triângulos de mesma área. Então, a área desse triângulo daqui, que a gente quer descobrir, tem a mesma área desse triângulo daqui. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai descobrir qual que é o valor do segmento AB. Qual que é o valor do segmento AB? E por que eu digo isso, né? Porque a gente pode fazer o seguinte, eu posso ligar o ponto A até o ponto B' e posso ligar o ponto B' até o ponto C. E agora repare nessa altura aqui, ó, desse triângulo vermelho que eu acabei de fazer. Isso aqui é uma altura, né? Pelo enunciado do problema é uma altura. Então, com relação ao triângulo A, B', C, a gente sabe que esse ângulo daqui é um ângulo de 95, é um ângulo de 90 graus, né? Porque, como eu falei, esse arco aqui é o arco capaz do 90 graus. Né? Porque esse triângulo vermelho ele está inscrito no semicírculo. Então, se a gente chamar essa medida aqui de H, que é a altura, esse H aqui vale 6, né? Segundo o enunciado do problema. Então, a gente diz que esse segmento daqui até aqui vale M, e esse segmento que vai daqui até aqui, ó, vale N. São as projeções, né, desse triângulo daqui relativamente aos catetos. Então, a gente usa uma das relações métricas dos triângulos retângulos que nos diz que a altura ao quadrado é o produto dessas projeções dos catetos. Né? A gente tem aqui um triângulo retângulo vermelho, ó, em que esse H ele é a altura, o M é a projeção sobre a hipotenusa deste cateto aqui, e o N é a projeção sobre a hipotenusa deste outro cateto. Então, nós sabemos que o H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, sabemos que H ao quadrado é 6 ao quadrado, que dá 36, né? Pelo enunciado do problema, B'B vale 6. Então, H ao quadrado vale 6, então 36 é igual a M vezes N. Agora, o que a gente pode fazer? A gente consegue descobrir qual que é o valor do M, né? Porque, olha só, nesse triângulo daqui, ó, nesse triângulo azul, a gente observa que ele é um triângulo retângulo isósceles de lados A e A.
Como ele é um triângulo retângulo isósceles, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo daqui, a gente vai descobrir que o m vale a raiz de 2, né? O m vale a raiz de 2, usando o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado mais a ao quadrado é igual a m ao quadrado. E, portanto, m ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a ao quadrado. Ou seja, extraindo a raiz quadrada, o m ele vale a vezes raiz de 2. Então, descobrimos que o m ele vale a raiz de 2. E, de forma análoga, olhando para esse triângulo daqui, ó, o n ele vale b raiz de 2. É a hipotenusa desse triângulo retângulo isósceles. Então, vamos colocar aqui. O n ele vale b raiz de 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai usar essa expressão aqui, ó. O 36 é igual a m vezes n, só que o m a gente já sabe que é a raiz de 2, e o n a gente já sabe que vale b raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, vai ficar 2 vezes a vezes b. Então, o a vezes b é igual a quanto? A vezes b vai ser 36 dividido por 2, que dá 18. Né? Em outras palavras, se a gente dividir essa igualdade aqui por 2, vamos obter a vezes b dividido por 2 é igual a 18 dividido por 2. Só que 18 dividido por 2 dá 9. E isso daqui é justamente a área do triângulo que a gente queria descobrir. A gente quer saber a área desse triângulo daqui, né? Que é base vezes altura sobre 2, base que é B, ó, altura que é A, dividido por 2. Então, a área deste triângulo vale 9. Resposta, letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.